Olá, família Olhos no Céu, uma boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, hoje já está chovendo, né? Frio, inclusive, como vocês podem observar. Novamente eu estou de blusa em pleno setembro, né? 24 de setembro. Está fazendo frio. Alguns dias atrás, muito calor, porém 3 dias de chuva está fazendo muito frio, né? É impressionante como que a temperatura ela está mudando de uma forma bem brusca, né? Bem diferente do normal, do habitual. Né? Isso são sintomas, sinais aí de que vem coisa grande pela frente. Tá? Então são apenas algumas mudanças que perceptíveis, inclusive, mas a gente sabe que não vai ficar apenas nisso, né? Que é gradativo e a tendência é piorar cada vez mais e mais. O assunto de hoje é sobre o Sol. Alguns dias atrás eu publiquei informações sobre comportamentos estranhos da nossa estrela que está surpreendendo os astrofísicos, tá? Então o que eu vou comentar com vocês aqui, inclusive pretendo comentar em live, é um assunto muito importante, é um assunto que não é discutido na televisão, é um assunto que não é discutido até mesmo nas redes sociais, né? Por outras pessoas, inclusive até mesmo aqui no YouTube. É um assunto, é um assunto muito complexo, importantíssimo, né? Sobre a influência do Sol e a saúde humana, a vida humana, a saúde do nosso planeta. Mas assim, infelizmente, isso não é comentado. Então, por isso que eu criei o canal Hoje no Céu, foi poder passar esse tipo de conhecimento para vocês. Né? Isso pode explicar muitas dúvidas que vocês têm. E é importante a gente se preparar de alguma forma, né? E, claro, é um assunto também, é uma situação que eu vejo que é muito grave. Grave, 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 grave demais. O que está acontecendo? Porém, antes, eu só peço gentileza para você deixar o like, o joinha e também para você compartilhar esse tipo de informação. A comunidade científica está percebendo que o ciclo solar, né, esse ciclo solar de máximo solar, ele está mais ativo do que o previsto. Tá? Então era para ser previsto isso aqui, porém está dessa forma. Então o Sol está muito mais ativo do que o normal nos últimos anos. Tá? O que acontece? Eu chequei alguns dados, até publiquei aqui no canal alguns dias atrás. Por isso que é importante você visitar o canal Olhos no Céu todos os dias. Tá? E o canal Conexão Brasil todos os dias, porque as notificações não estão sendo enviadas. Tá? Então, se você acha que o conteúdo é importante, eu sei que isso é muito chato, né? Mas que o certo era para as notificações chegarem para vocês, mas as notificações só estão funcionando para alguns canais, né? Não são todos os canais aí que as notificações estão funcionando como deveriam. Já sabendo disso, então eu peço que vocês frequentem todos os dias os canais para saberem se tem vídeos novos, né? Porque eu levo informações importantes para vocês, tá? Como essa agora. Então eu levantei alguns dados sobre a nossa estrela, sobre o Sol, né? Sobre o ciclo, né? De máximo solar e mínimo solar. E é normal isso aqui. 11 anos, o Sol fica no máximo atividade, depois 11 anos de mínima atividade. Máxima atividade, mínima atividade, e fica oscilando, que é o normal. Né? Então, no máximo atividade, período de máxima atividade, surgem diversas manchas, né, na coroa solar, ele emite várias explosões, ele fica mais agitado, né? Isso aí é o normal. Porém, no ano de 1600, né, no mínimo de Maunder, o Sol estava quase que dormindo praticamente. Porém, de 1600 para cá, ó, aconteceu alguma coisa que o Sol, ele, né, no decorrer dos anos, o pico, né, de atividade começou a se elevar muito. Porém, de 2008 para cá, o índice de atividade aumentou de uma forma muito exponencial, inclusive esse ciclo atual agora. Os astrofísicos não sabem por quê, né, que o Sol está mais ativo do que o previsto. Então é aí que eu entro nas minhas observações de que a nossa estrela está sendo influenciada, não só o nosso Sol, mas os demais planetas por fenômenos cósmicos. Né? Outra vez, Nêmesis, né, o próprio planeta X,
ou alguma fonte de energia existente ao redor da galáxia, alguma coisa está, uma fonte de radiação muito poderosa que pode estar influenciando, né, no equilíbrio do nosso sistema solar. Mas com certeza, é muita energia e muita massa que está influenciando também nos planetas e também no Sol, porque os planetas também estão apresentando mudanças climáticas. Os seguidores mais antigos sabem muito bem, tá? Júpiter também está apresentando aquecimento, Urano, Netuno, Marte, por aí vai. Não é apenas a Terra que está passando por mudanças climáticas. Tá? Mas qual é o grande problema? Tá? O grande problema, vocês estão percebendo que o número de doenças aumentaram muito antes de 2019. Muito antes de 2019 que o número de doenças aumentaram, de câncer, não é? Problemas cardíacos, surtos, muito antes da tal panda. Tá? Claro que depois da panda isso aumentou de uma forma exponencial, mas antes da panda já estava acontecendo. Quem é psicólogo, quem é advogado, delegado, policial, pode colocar aqui nos comentários, tá? Como que as pessoas estão agindo. Você que é advogado ou criminal, coloque nos comentários. Quem é psicólogo, coloque aqui nos comentários. De que estão acontecendo índice vamos dizer, crimes hediondos, né? As pessoas estão ali tirando a vida do outro por nada, né? Como se a trava que nós estivéssemos, né? Que a gente tem no nosso cérebro, como se essa trava do bom senso, não vou fazer porque está errado, como se isso desligasse, entendeu? As pessoas estivessem agindo igual uma máquina, algo desse tipo. Tá? É isso que está acontecendo, as pessoas estão sem noção. Então, se a gente for fazer uma observação de um modo geral, a natureza, a saúde humana, a psicologia humana, a gente chega numa conclusão de que tudo isso pode estar sendo provocado por uma grande quantidade de energia que está entrando no nosso sistema solar e também na Terra. Isso já está afetando a nossa saúde e a mente dos seres vivos de um modo geral. Tá? É uma coisa muito grave. E por que os dias de escuridão? Tá? O que acontece? Essa questão do Sol, o Sol está mais ativo do que o normal nesse ciclo solar. Talvez nos demais ciclos solares também ele vai continuar muito ativo. Meus amigos, até o momento abriu-se um buraco coronal no Sol de praticamente 500 mil quilômetros de extensão. Meus amigos, a gente não sabe o que pode sair dali. O tipo de explosão que pode sair dali. Igual no filme Presságio. Isso daí não estou tirando coisas da minha cabeça. Estamos na mão de Deus. A gente não sabe o que pode sair dali. Uma explosão mais poderosa do que a X, tá? Pode arrancar o nosso campo magnético, embora o campo magnético se organize depois, novamente. Mas o problema é que pode, de alguma forma, provocar um apagão continental e demorar para restabelecer energia. Meus amigos, de ficarmos aí, em alguns locais da Terra sem energia, durante uma semana, isso vai gerar um caos inimaginável. Vai ser pior do que o evento de Carrington. Na época eram os telégrafos que pararam de funcionar, mas hoje em dia não. Satélites de navegação, o carro tem os GPS, os satélites geoestacionários, tá? Internet, o sistema de banco pode sair fora do ar, por aí vai. Então, pode provocar problemas, né, nas estações, subestações, né, transformadores. E aí? Tá? Então é muito pior do que a gente imagina. Né? E essas alterações, essas mudanças que os astrofísicos não sabem o motivo. Pode ser algo natural do nosso Sol, pode ser algo natural, mas e se não for natural? E aí que está o problema. Tá? E outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre o aumento do câncer. Tá? Mas eu quero falar também sobre o campo eletromagnético de uma forma rápida. O que acontece? O campo magnético ele é um escudo, né, que existe ao redor do nosso planeta. Tá? Depois vem a camada de ozônio, a atmosfera. E o nosso campo magnético está se invertendo muito rápido. Né?
inclusive está aparecendo diversos buracos, né? A Amas, por exemplo, um buraco gigante em cima do Brasil, em cima da América do Sul. Realmente, essa área está muito vulnerável. Não só aqui na América do Sul, mas com certeza buracos, né, em diversas partes do campo magnético. Nosso campo magnético está 20 a 30% mais fraco do que o normal. Então, o que acontece? Somando o Sol, mais ativo, emitindo mais radiação do que o normal. E ainda, juntando o fator do nosso campo magnético está mais fraco, nosso escudo está mais fraco, então a gente vai receber essa pancada em cheio. Então, eu vou explicar uma coisa. O nosso corpo, meus amigos, dos animais inclusive, tá, possuem energia magnética. Nossos corpos possuem um campo eletromagnético chamado torus. Quem não sabe disso, é a primeira vez que está ouvindo falar esse nome, então pesquise no Google. Tá? Torus. Então possuímos um campo eletromagnético igual da própria Terra. A energia ela flui assim e depois ela se conecta de novo. Um campo magnético. E eu posso provar isso. Tá? Tem mesmo um rádio, por exemplo. Tem esse rádio aqui, ó. Tá? E aí, já percebi que quando ele está ligado, quando eu passo perto, dá interferência. E por quê? Por causa do meu campo magnético. Já perceberam isso? Não consigo ver. É invisível a olho nu. Mas existe um campo magnético ao nosso redor de pelo menos 1 metro, 1,5 metro. É fabricado pelo coração e o cérebro. Agora vocês imaginem. Nosso campo magnético recebendo radiação em excesso do espaço, do Sol. Isso vai influenciar na nossa saúde também. Isso influencia na nossa saúde, né? Influencia inclusive, vale a pena fazer uma live disso, tá? Na glândula pineal, insônia, algumas pessoas vão dormir demais, outros vão perder o sono, tá? As pessoas vão ficar estressadas. Então, talvez é por isso também que está aumentando o número de homicídios, suicídio, esse tipo de coisa. E ninguém vai te falar isso, tá? E sem contar também que o excesso de radiação, isso pode alterar o nosso DNA. Embora aqui a ciência diz que o campo magnético mais fraco do que o normal não afeta a nossa saúde, eu não acredito, não pago para ver. Porque as pessoas estão surtando, não é só falta de dinheiro, não é só por causa de política. Com certeza é algo que está vindo de cima. Tá? Eu vou ler essa matéria aqui para vocês, antes de encerrar o vídeo, sobre o aumento do número de câncer. O câncer é uma doença degenerativa. Sim, o número de casos de cancro está a aumentar a nível global e também no Brasil. Aí a matéria explica aqui que é uma combinação de fatores, com envelhecimento da população, aumento da prevalência de doenças crônicas, estilo de vida pouco saudáveis, obesidade, sedentarismo e por aí vai, né? Então essa seria alguma das explicações, né? A população está ficando mais velha, poluição, carne processada, enlatada, esse tipo de coisa também, né? Então tem a questão da alimentação, mas é que eu digo para vocês, tá? Mas e as outras questões? Aumento de terremotos, a saúde da Terra de modo geral. Não só o aumento dos eventos climáticos, somando, eu estou dizendo que eu faço a pesquisa mais além, tá? Aumento de surtos, né, cara? Estão vendo as pessoas surtando, né? Isso também a culpa também está sendo a alimentação. Entenderam? Então por isso que eu não concordo com essas explicações. Tá? De certa forma, também, aumentando o número de câncer, você se alimentar mal, beleza. Mas não é o fator resultante, né? Vocês podem ter certeza, não explica tudo isso, porque é uma série de fatores, não é apenas um único foco, um único ponto. Se você juntar todos os fatores, você vê que é algo muito grande, é algo muito maior. E realmente, até falei disso, sobre o Sol, que ele está se tornando mais ativo, e não sabemos o porquê. O atual ciclo solar está mais intenso do que o esperado,
porque levanta várias dúvidas sobre o que impacta a atividade do Sol. E é algo assim terrível, tá? Porque o Sol ele tem capacidade para provocar muitos desequilíbrios aqui na nossa vida, tanto na questão da saúde, como também nós precisamos, né, dos satélites de comunicação, né, da energia elétrica e por aí vai. E isso também se não provocarem terremotos, porque existem estudos relacionando a atividade solar, né, as explosões solares, as emissões de massa coronal com os terremotos, a atividade vulcânica. Houve uma situação que houve uma fortíssima explosão de classe X. Meus amigos, no mesmo dia, 15 vulcões explodiram no Anel de Fogo do Pacífico. Tá? Pois é, agradeço a vocês pela presença e até a próxima.